Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Dê. Se você clicou nesse vídeo é porque você está começando a planejar a sua Eurotrip ou já tem as passagens compradas e não sabe por onde começar. Mas fica tranquilo que eu vou te passar algumas dicas para você ter pelo menos um norte para começar a planejar a sua viagem para a Europa. O meu estilo de viagem é mochilão, mas caso você seja o tipo de pessoa que fica em hotel e que viaja com bagagem despachada, essas dicas também vão te ajudar a se planejar no teu roteiro e na tua viagem pela Europa. Bom, eu vou pular o básico, que é você precisa de um passaporte. Então se você não tem um passaporte, você já vai correndo agora tirar teu passaporte. Dica número 1. Quando vou viajar? O primeiro passo, então, é você planejar e definir quais são os dias que você tem para viajar. Como se programar para tirar férias ou conversar com teu chefe. Porque sabendo exatamente quando você vai tirar férias, você pode programar algumas coisas já com mais certeza. Além de você saber o clima na Europa para quando você estiver se programando, que já vai te ajudar, inclusive, a fazer um roteiro dos melhores lugares para ir naquela determinada estação do ano. Eu aconselho que você tenha pelo menos 6 meses de antecedência nessa programação, porque aí você consegue já ir pesquisando as passagens mais baratas, talvez pegar uma promoção de hospedagem e ir comprando a moeda nesse tempo. Número 2, encontre as passagens. Assim que você tiver as datas definidas, eu aconselho você a baixar 2 aplicativos, o Passagens Imperdíveis e o Melhores Destinos. Nesses aplicativos você consegue acompanhar o preço das passagens. Eu vou colocar aqui na tela uma função que é super legal, que é você filtrar as notificações. No aplicativo do Passagens Imperdíveis, eu filtro sempre para ele me notificar só com as passagens imperdíveis. Já no aplicativo do Melhores Destinos, eu configuro ele para receber notificações só de determinado local para determinado local. Então, se eu tô planejando ir para a Europa, eu coloco, por exemplo, de São Paulo para a Europa e eu recebo notificação só dessas passagens. Eu evito deixar com muita notificação porque eu posso acabar perdendo as notificações que são realmente relevantes para mim. Por exemplo, eu não tenho vontade de viajar para o Catar agora para ver a Copa. E normalmente esses aplicativos, eles notificam as passagens que estão mais em alta no momento. Como eu sou uma pessoa que adoro viajar, eu sempre fico acompanhando preços, mesmo que seja para um lugar que eu não tô pensando em ir. Mas eu sei que atualmente, para ir para a Europa, um preço normal de passagem é R$ 3.000 ida e volta. Mas então eu sei que se eu encontrar passagens por um preço menor do que isso, é vantagem. Então se você for acompanhando um tempo antes, talvez um ano antes, você sabe mais ou menos qual que é a média para aquela data, para aquele país, para aquele continente. Eu vou dar um exemplo real, que é a minha próxima viagem. Eu planejava ir para a Europa mais ou menos em abril de 2023. E eu já sabia que nessa data eu ia conseguir tirar férias, que eu ia conseguir uns dias, então esse já era o meu planejamento. E um sábado à noite eu recebi uma notificação de super promoção, que as passagens para Espanha estavam por R$ 1.800. Então eu corri no site da companhia aérea. Isso é uma outra dica, você vai apenas acompanhar por esses sites, mas na hora de comprar, você vai entrar no site da companhia aérea, porque senão você acaba pagando algumas taxas. Esses sites normalmente eles te encaminham para algum outro vendedor, como Decolar, Viajanet, enfim, você tem que sempre entrar no site da companhia aérea. Então eu entrei no site da companhia aérea e vi que realmente as passagens estavam muito baratas. No final eu paguei R$ 2.001,73. É difícil de falar esse número, né? R$ 2.001,73. Eu paguei um pouco mais caro do que estava anunciando, porque normalmente essas passagens que eles anunciam como baratas, elas não têm bagagem inclusa. E eu coloquei uma bagagem para volta. Então, para ida, eu vou ter uma mala de mão de 10 quilos e um item pessoal. Então, na volta, eu acrescentei mais uma bagagem para despachar de até 23 quilos. Número 3, o destino importa, mas não tanto. Parece frase motivacional, né? Mas não é, é verdade. Bom, você vai estar acompanhando as suas passagens e os preços da passagem. Vamos supor que teu sonho é conhecer Paris, mas você tá acompanhando e tá muito caro, tá R$ 5.000 da tua cidade para Paris. A dica aqui é você não se prender apenas a Paris, e sim em qualquer lugar da Europa. Independente de ser no outro extremo da Europa, você, por exemplo, querer ir pra Alemanha e tem passagem para Portugal, independente de ser outro extremo da Europa, normalmente compensa você ir para esse outro extremo e dentro da Europa fazer a viagem para o país que você tem tanto sonho de conhecer. Vou fazer o seguinte, eu vou filmar a tela aqui do meu computador e eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Bom, gente, então eu vou filmar a minha tela aqui para vocês acompanharem comigo mais ou menos o meu raciocínio. Eu vou entrar aqui no site Passagens Imperdíveis.
e vou ver mais ou menos quanto custa uma passagem aérea. Lembrando que esses preços que ele mostra aqui já é uma promoção, né? Já é uma passagem mais barata do que normalmente você acha. Vou clicar aqui no grupinho da Europa e vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar que a gente tá saindo de São Paulo. Eu vou colocar São Paulo porque, né, a maioria das pessoas... São Paulo é muito grande, a maioria das pessoas saem de São Paulo. De São Paulo para Paris, o voo tá R$3.982. Caro, né? Já de São Paulo para Lisboa tá 3.400, então ele dá uma diferença aqui. Deixa eu pegar a calculadora, gente, porque eu sou muito de humanas, né? Então, 3.982 menos 3.404. Ele dá uma diferença de R$500 ali. E agora eu vou entrar nesse site aqui, ó. Ryanair. Ryanair, pra quem não conhece, é uma das empresas que fazem esse tipo de viagem low cost pela Europa. E realmente é bem barato, assim, os preços são bem em conta. E eu vou colocar aqui, ó, então, de Lisboa, já tava até Lisboa, né? Porque ele abre o Ryanair de Portugal. De Lisboa pra Paris. Qualquer destino, em Paris. Vou escolher a data, vou colocar aqui só ida e vou escolher a data aqui. Vou colocar como se eu estivesse viajando em março. Então, vou colocar que é dia 7 de março. E vou pesquisar. Ele tava qualquer destino aqui, vou mudar. Vou colocar aqui Paris. Ah, porque eu coloquei, né? Qualquer destino. Mas não é pra Paris, tá? Terça-feira, dia 7 de março. Olha só, gente. Já caiu aqui numa passagem de R$23. Mas o que eu recomendo? Por exemplo, vamos supor que eu queria ir no dia 8 de março aqui. E dia 8 de março tá 66 euros. Dá uma acompanhada, vai acompanhando, que uma hora você consegue encontrar essa passagem mais barata, tá? Eu vou jogar aqui quanto que dá mais ou menos essa passagem de 67 euros, né? Vamos ver qual que é o preço do euro hoje? Tá R$5,12. Isso daqui, pra gente comprar o euro, sairia um pouco mais caro. Tipo uns 5,60, vamos jogar? Deixa eu abrir outra calculadora aqui. 67 vezes 5,60. R$375. Lembrando que a gente tinha uma diferença lá de 578. Então, esses 578 menos 375,20 ainda sobra R$200 pra você no final. Então, pensa, se você comprasse a mais cara de todas que tava ali no site, ainda assim ia sobrar dinheiro. Às vezes você vai falar, mas Jennifer, essas passagens elas não têm bagagem inclusa. Beleza, então vamos pegar a mais cara aqui e vamos colocar. Então, ela sai, na verdade, por 67, né? Mais 24 da passagem. Sai por 91 euros. Vou colocar aqui, 91. Vai dar um pouco mais caro do que isso, né? Porque o euro aqui, ele normalmente é mais barato do que o euro que a gente compra, né? No cartão de crédito ou débito, enfim. Mas ele sai 91. Ainda assim, com a bagagem inclusa, ele tá mais barato. Lembrando que essa é a mais cara. Então, se você acompanhar o preço, pegar aquela de 20 euros, por exemplo, e pagar, no caso, 60 no total... Ó, sai R$300, né, no fim. Então, compensa mais você ir para algum outro destino e desse destino você pegar uma low cost até o teu país, o teu sonho, que você tem o sonho de visitar, do que você comprar da tua cidade e esperar que esteja no preço ideal. Bom, vou trazer vocês aqui porque talvez o áudio nem esteja tão bom, me desculpe por isso, mas eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Bom, eu vou contar pra vocês, então, a experiência que eu tive na minha última viagem pra Europa. A minha única especificidade da minha viagem é que eu queria passar por Berlim. Mas a passagem pra Berlim tava dando R$4.000. Mais ou menos saindo de São Paulo até Berlim. Tava dando R$4.000. O que que eu fiz? Eu encontrei uma passagem também, foi nesse mesmo esquema de encontrar a passagem barata. E eu comprei uma passagem pra Barcelona. Então eu saí de Curitiba, fui pra São Paulo, de São Paulo eu fui pra Barcelona. Na verdade teve uma parada aí, mas isso é outra história que eu já contei inclusive em outro vídeo que eu vou deixar aqui linkado pra vocês. Mas basicamente então eu desembarquei em Barcelona. Em Barcelona eu paguei uma passagem da Ryanair por 25 euros pra Berlim. Então compensou super, assim, eu ia pagar R$2.000 a mais pra ir de São Paulo pra Berlim e eu acabei pagando 25 euros pra ir de Barcelona até Berlim. Então vale muito a pena. E ainda, gente, eu vou contar uma coisa assim ainda mais do fundo do meu coração. Barcelona não era a minha intenção, eu não pensava em ir pra Barcelona, mas Barcelona foi a melhor cidade da minha viagem. Eu, inclusive, achei Berlim uma das piores. Eu achei Berlim a pior, na verdade. Pensando bem agora. Então, assim, a cidade que eu nem pensava em conhecer, nem tava nos meus planos, e eu nem conhecia muita coisa sobre Barcelona, não tinha pesquisado, e quando eu cheguei e vi aquela cidade maravilhosa, Barcelona é maravilhoso,
Quando eu pisei em Barcelona, foi amor à primeira vista e foi minha cidade favorita da viagem. Foi uma das favoritas, na verdade foi Praga e Barcelona, então fica aí a aprendizagem, né, o aprendizado. Às vezes você tem o sonho de conhecer Paris, eu sei que tem muita gente que tem o sonho de conhecer Paris, gente, não é uma crítica isso, tá? Cada um tem as suas prioridades e cada um tem os seus sonhos, mas às vezes você tem o sonho de conhecer Paris e você chega lá e não é aquilo do que você imaginava, você, sei lá, é maltratado por alguém, você fica num hotel ruim, não é uma experiência boa pra você, mas acontece e tá aí o aprendizado, né? Por isso que eu tô repassando pra vocês abrirem a cabeça de vocês e entenderem que tem possibilidades lá dentro de vocês irem pra cidade e às vezes vocês acabam economizando nessa, tá bom? Número 4, pensando no roteiro. Bom, depois de todas essas dicas que eu já dei até aqui, você vai ter conseguido comprar uma passagem barata. Eu espero e eu tô torcendo pra que sim. Mas agora a gente tem que pensar no roteiro e eu vou dar umas dicas pra vocês fazerem o roteiro ideal e a viagem acabar não se tornando tão exaustiva. Normalmente quando as pessoas vão pra Europa a primeira vez, o fato dos países serem sempre muito próximos acaba fazendo com que as pessoas queiram fazer tipo hora, assim, né? O seu objetivo é conquistar 23 territórios mais um, sei lá, sabe? Isso acaba fazendo com que a tua viagem não seja tão proveitosa quanto você imagina. A minha viagem eu fiz isso, conquistei 9 territórios mais um. Foi mais ou menos isso, 9 territórios, 13 cidades, sei lá, enfim. Eu fiz isso e eu aprendi muito com isso, e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, a primeira dica é você evitar trajetos que são muito longe um do outro. Por exemplo, o teu sonho é conhecer Berlim e você chegou por Barcelona, tudo bem, você vai ter que pegar um avião nesse trajeto, mas todos os próximos trajetos depois de Berlim, tente fazer sempre trajetos curtos, para não tornar a tua viagem tão cansativa. O grande problema também de você ficar pegando sempre avião para ir de um país para o outro é que o embarque no avião é mais burocrático, você tem que chegar com antecedência, você tem que fazer check-in, e o pior, que normalmente o aeroporto é muito longe da cidade, então você perde muito tempo da tua acomodação pro aeroporto. Eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos para vocês levarem em consideração. Vamos supor que você comprou uma passagem do Brasil com destino a Lisboa e o teu sonho é conhecer Paris, que é o que a gente estava falando. Beleza, você vai pegar o avião nesse trajeto, mas chegando lá você pode conhecer algumas outras cidades e países da redondeza. Eu vou dar alguns exemplos só para vocês tentarem entender qual que é o raciocínio que eu tô querendo fazer aqui. Depois de conhecer Paris, então, você pode conhecer alguns lugares próximos, tipo Luxemburgo, Bruxelas, daí para Amsterdã depois, e depois, quem sabe, Londres. De Londres, você pega um avião no final da tua viagem e volta para Lisboa. Ou vamos supor que o teu sonho é conhecer Roma e você chegou por Madrid. Nesse caso, você vai ter que pegar um voo de Madrid até Roma. Mas chegando em Roma, você pode conhecer alguns lugares pertos e fazer uma viagem, por exemplo, só na Itália. Então você pode conhecer Florença, Bolonha, Veneza. Chegando em Veneza, não vai ter um aeroporto fácil para você voltar para Madrid. Mas aí você pode também ir para Milão, que tem um aeroporto grande, e de Milão você volta para Madrid para pegar teu voo de volta para o Brasil. Eu tô falando isso da entrada e saída da Europa serem sempre pelo mesmo país, porque é mais barato. Mas se você procurar e ver que compensa, às vezes, você entrar por Madrid e voltar por Milão, talvez a compensação de grana que você vai gastar e tempo compense, é um jeito também de você fazer essa pesquisa na hora que você estiver vendo suas passagens e entendendo quais são os lugares que você vai querer visitar. Número 5 é uma viagem e não uma maratona. Bom, esse tópico tá junto com o tópico que eu falei de que você pode se cansar muito e que a tua viagem não precisa ser um jogo de war. Uma coisa que eu vou deixar aqui aberto bem do fundo do meu coração é que pra gente que não é rico, pra gente que tem que trabalhar, juntar dinheiro, a gente acha que vai ser a oportunidade da vida e que a gente precisa conquistar todos os territórios em uma viagem. Mas se eu posso deixar uma dica aqui, gente, é que vocês, com certeza, depois da primeira viagem, a visão de vocês de juntar dinheiro pra ir novamente é muito diferente. Então, se vocês foram hoje, a próxima viagem de vocês está muito mais perto, porque a gente gosta tanto e é uma experiência tão incrível que a gente faz um esforço colossal para juntar mais dinheiro para ir a próxima vez. Então você vai na tua primeira viagem sabendo que você vai aproveitar aquela viagem e que você vai voltar. Você vai voltar e isso é óbvio. Eu tô jogando aqui uma praga de que você vai voltar. Uma praga boa. Não sei se existe uma praga boa, mas eu tô jogando uma praga aqui que você vai voltar. Então a tua primeira viagem, foque no simples e pense nisso, que você vai voltar.
Mas uma dica muito importante aqui que eu vou deixar pra vocês é vocês nunca ficarem menos de 3 dias numa cidade. E eu vou explicar o porquê. Quando você chega em uma cidade, em um hotel, ou em um Airbnb, ou em um hostel, enfim, o teu check-in normalmente é depois das 15 horas. E o teu check-out é até as 11 horas. Então você tem normalmente esse tempo ali que você tem que ficar em função de fazer check-in e check-out. Vamos supor que você chegou lá em Viena às 8 da manhã. Você tem que, no mínimo, deixar a tua mala no locker do hotel, do hostel, enfim. Se for Airbnb é pior ainda, porque não tem onde você deixar. Mas você tem que ficar nessa função de deixar a tua mala, tipo, sair pra depois voltar às 15 e guardar as tuas coisas no quarto. Parece que é besta isso, parece, tudo bem, eu deixo lá minha mala, mas isso conta muito, é cansativo. Às vezes você viajou e a roupa que você tá não é a roupa que você quer ir bater perna. É cansativo, gente, isso é cansativo. Então a dica que eu dou é, chegue um dia que você vai fazer o check-in daí às 3 da tarde, e daí você aproveita pra comer e tal, pra fazer algumas coisas softs. Daí você vai ficar um dia inteiro na cidade, e daí o check-out você vai fazer no outro dia. Isso vai evitar muito cansaço na tua viagem. E outra coisa que é muito ruim de você fazer isso, você chega, você nem abre tua mala direito, você já tem que só tirar aquilo que você vai usar naquele dia, já deixar tudo meio arrumado, porque você vai sair no outro dia. Número 6. Vá leve. Eu sei que dá vontade de você levar uma mala com a tua vida inteira, com o teu guarda-roupa inteiro, mas eu tô aqui pra falar pra você que você consegue viajar só com uma mala de mão. Quando você leva uma bagagem de mão, você sempre pode levar a bagagem de mão e um artigo pessoal. O artigo pessoal pode ser qualquer coisa, pode ser um travesseiro, mas no caso, em vez de você levar um travesseiro, você vai levar uma mochila, tipo uma mochila escolar, né? E nessa mochila, você vai colocar algumas coisas também, então já te ajuda ali. Então você vai ter uns 10 quilos mais a tua mochilinha. Mas, Gê, eu vou fazer uma viagem de 45 dias. Tudo bem, gente. Essa dica é para viagem de 3 dias até a viagem de 3 meses. Você consegue fazer isso pensando da seguinte maneira. A tua mala de mão, ela vai ter roupas suficientes para você ficar de 7 a 14 dias. Em média, veja o quão econômico você é. Eu, por exemplo, consigo fazer uma mala de mão para ficar sem precisar lavar roupa até 14 dias. Mas se você não consegue, tudo bem. Coloca roupa suficiente para 7 dias. A cada semana, você vai ter que lavar roupa. A única diferença que vai ter é que quando você estiver pensando no teu roteiro, você vai ter que pensar nos dias de lavar a roupa. Não tem como você ir fazer uma viagem sem colocar esses dias. E é muito importante que você pense nos dias de lavar roupa, por 2 motivos principais. O primeiro é, você vai escolher hospedagens, dar preferência por hospedagens que tenha máquina de lavar. O segundo motivo para você pensar e planejar o dia de lavar roupa, vou dar um exemplo também que aconteceu comigo. Eu ia ficar na Bratislava 2 dias só, que é aquilo que eu falei, não façam, tá? Então eu ia chegar num dia e ia sair no outro. E eu tava sem roupa nenhuma pra usar. Zero, assim, tipo, 0 roupas para usar. E eu precisava lavar roupa. Só que, cara, eu já tinha um tempo super curto naquele lugar. E como que eu ia lavar roupa? No fim, acabou que eu usei roupa suja mesmo. Tava aquele sujo que não tava catinguento ainda, sabe? Então dava pra eu usar. Mas é desconfortável, você não quer. Você quer vestir uma camisetinha limpinha, né? Não usada já. Pode parecer besteira. Nossa, mas é só você colocar lá na máquina e esperar. Tipo, 1 hora vai fazer diferença. Mas é que faz diferença, gente. Se você é econômico e fica em hostel, por exemplo, normalmente os hostels ele tem a máquina, você que vai colocar. É meia hora pra secar, meia hora pra lavar, mais meia hora pra você guardar, meia hora pra você tirar da mala. Então aí de meia hora você gastou um tempão no trâmite de lavar a roupa. Caso você não queira essa dor de cabeça, também você pode pensar nos valores que custam uma lavanderia. Normalmente não é tão caro, gente. No máximo 10 euros pra você lavar e secar uma roupa numa lavanderia. Mas, Gê, como que eu vou aparecer nas fotos com o mesmo look? Bom, aqui eu tenho uma dica que é muito básica. Evite roupas muito chamativas. Pode ter um look ou 2 ali que você quer levar, por exemplo, eu quero levar esse tricôzinho aqui, que eu só consigo usar com calça preta, por exemplo. Tudo bem, levar alguns itens assim que sejam mais coloridos, mas no geral, tente levar sempre roupa preta, roupa cinza, roupa branca, roupa que não aparente ser muito repetitiva e que não tenha também muita estampa, né? Porque daí você não consegue, primeiro, fazer muitas combinações com essa roupa, e segundo, que daí vai dar realmente nas fotos, vai ficar parecendo que você tá usando a mesma roupa todo dia. Também você
você pode não se importar, tá, gente? Assim, tem gente que se importa, eu sei que tem, mas você pode simplesmente desencanar e o que importa é você estar viajando, não importa se as pessoas vão achar que você tá usando a mesma roupa, até porque todo mundo sabe que existe máquina de lavar, né? Abuse dos acessórios, brinco, colar, lenço. E daí sim, gente, você vai estar todo de preto, mas compra uma touca amarela, sabe? Compra um lenço todo colorido, aquele lenço você ainda pode, talvez, sei lá, fazer um laço, ou você pode amarrar de um jeito diferente, cada dia você vai estar diferente, entendeu? Número 7. Compre as moedas aos poucos e evite usar cartão de crédito. Primeira coisa, então, é você evitar comprar a moeda do local toda de uma vez, porque você pode acabar pegando um valor muito certeiro ali da moeda. Então você vai acabar comprando mais caro em vez de fazer uma média. É óbvio que você também pode comprar agora e um dia antes de viajar, tá bem mais barato do que todos os valores que você pegou. Mas você comprando aos poucos, você vai garantir uma média e daí não vai sair tão caro pra você. A segunda dica dessa dica é você não usar cartão de crédito. Leve o teu cartão de crédito para caso aconteça alguma coisa e você precise muito usar o cartão de crédito, mas não use. O IOF do cartão de crédito é muito caro e você consegue hoje em dia comprar esses cartões pré-pagos que tem, tipo Wise, C6. Eu uso o cartão do C6, mas você pode pesquisar qual que é a melhor opção para você e qual que fica melhor para você levar. Mas esses cartões pré-pagos, basicamente você vai comprando moeda, vai colocando ali e depois você vai gastando o dinheiro que tá na tua conta, como se fosse um débito, né? Uma dúvida que normalmente as pessoas têm é quanto levar em moeda e quanto levar em cartão. Eu normalmente levo 30% em dinheiro, em espécie, e o resto eu levo no cartão. Esse dinheiro em espécie eu só uso realmente se o lugar não aceita cartão de jeito nenhum. Se eu vou comprar uma coisa que custa €1 e eu tô com o cartão, eu passo €1 no meu cartão. E o dinheiro que você levar em espécie, leva sempre na doleira. Só tira a doleira quando você for tomar banho, mas dorme de doleira, fica de doleira pra não acontecer de você perder esse dinheiro, tá? Dica 8. Pesquise antes de ir. Antes de você sair do Brasil, pesquisa algumas coisas básicas, como a cultura do lugar que você tá indo, como as pessoas são naquele lugar que você tá indo, e as leis que são um pouco diferentes das nossas leis aqui no Brasil. Por exemplo, se você pode beber na rua, se você pode atravessar fora da faixa. Esse tipo de informação vai evitar que você caia numa cilada. Por exemplo, você pode ir para algum país e não pesquisar como funciona o transporte público, e você comprar um ticket e não saber que tem que validar. Então você pode acabar tomando uma multa por causa disso. Outra coisa importante também de se pesquisar antes de ir é quais são os golpes mais aplicados naquele lugar, para você evitar cair neles. Bom, gente, no vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu só vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like, comentarem o que vocês acharam do vídeo e sugestões para outros vídeos. E caso você já esteja com a tua viagem programada ou esteja planejando ela, me conta aqui nos comentários qual é o teu roteiro e para onde você está pensando em ir, que a gente pode conversar e trocar uma ideia, sei lá, se eu tiver uma indicação de algum lugar pra ir, eu posso deixar aqui pra você. E se você vai se hospedar em hostel pela primeira vez, eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir e também saber algumas dicas pra não cair em furada na hora de se hospedar em um hostel. E um beijo, e a gente se vê por aí.